Comentário Mateus 25, 46. Santo Agostinho. Alguns seduzem a si mesmos, dizendo que o referido fogo eterno não é a pena eterna. Prevendo isto, o Senhor concluiu sua sentença dizendo assim: e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. A vida eterna é, pois, nosso sumo bem, e o fim da cidade de Deus. Deste fim, diz o apóstolo, e por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. E, além disso, como parece que aqueles que não têm familiaridade com as Sagradas Escrituras possam tomar a vida eterna pela vida dos maus, por causa da imortalidade da alma, ou por causa das penas intermináveis dos ímpios, se tem de dizer, em verdade, para que seja compreendido por todos, que o fim desta cidade, na qual se terá o sumo bem, é ou a paz na vida eterna, ou a vida eterna na paz. Pois o que disse o Senhor a seu servo Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Contemplaremos quando vivermos na eternidade. E assim, pois, diz o Senhor: ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um único Deus verdadeiro. João 17:3. Porque esta contemplação nos promete o fim de todas as ações e a perfeição eterna das alegrias, sobre a qual diz João: o veremos como ele é. 1 João 3:2. Nenhuma lei justa exige que seja igual a duração do tempo da pena ou da culpa, pois não há quem tenha querido sustentar que a pena do homicida ou do adúltero deve durar tão pouco como durou estas faltas. Quando por algum grande crime é condenado alguém à morte, acaso as leis tomam em consideração o tempo que dura o suplício e não a necessidade de tirar-lhe para sempre da sociedade dos vivos? Os açoites, a desonra, o desterro, a escravidão, que frequentemente se impõem sem que sejam afrouxados por nenhuma indulgência, não se parecem, por acaso, nesta vida, com as penas eternas? Por isso, certamente, não podem ser eternos, porque essa vida na qual se recebem esses castigos não se prolonga eternamente. Mas dizem: como então pode ser verdade o que disse Cristo? Com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus 7:2. Se o pecado temporal é castigado com a pena eterna, mas não se considera que a medida da pena se entende não por igual duração de tempo, mas pela reciprocidade do mal, isto é, que o que fez mal padeça os males, isto é, ser medido com a mesma medida. Fez-se digno do mal eterno o homem que aniquilou em si o bem que poderia ter sido eterno. Mas dirão que de todos os corpos criados por Deus, não existe nenhum que possa padecer e não possa morrer. É, pois, necessário que viva sofrendo, e não é necessário que morra de dor. Porque não é qualquer dor que mata estes corpos mortais. Para que uma dor possa matar, é necessário que seja de tal natureza que, estando intimamente unida a alma a este corpo, cedendo às agudas dores, saia dele. Então, a alma se unirá a tal corpo com um vínculo tão íntimo que nenhuma dor poderá rompê-lo. E ocorrerá uma morte eterna, pois a alma não poderá nem viver, pois não possui o Deus, nem isentar-se das dores do corpo por meio da morte. Entre os que negaram semelhante e eterno suplício, o mais misericordioso foi Orígenes, que acreditou que depois de largos e cruéis suplícios, proporcionais às suas faltas, seriam libertados, inclusive o próprio diabo e seus anjos, e associados aos anjos santos. Mas a Igreja, não sem razão, o condenou não só por isso,
mas também por outros erros. E ele perdeu também aquilo que aparentava ter de misericordioso, inventando verdadeiras misérias, pelas quais as penas seriam expiadas, e falsas beatitudes, nas quais os bons não teriam alegria segura e eterna. Erra de maneira bem diferente, pelo sentimento, a misericórdia de outros que, por aquele juízo humano, pensam que as misérias dos condenados são temporais e que, cedo ou tarde, serão libertados e terão felicidade eterna. Por que então flui tanta misericórdia para toda a natureza humana e, quando se trata da angélica, logo se resseca? Também há alguns que não prometem a todos os homens a libertação do suplício eterno, mas são só aqueles que estão lavados com o batismo de Cristo e que participam de seu corpo, de qualquer modo que tenham vivido. Por aquilo que diz o Senhor por João: se alguém comer deste pão, não morrerá eternamente, João 6,51. Do mesmo modo, há alguns que não fazem a mesma promessa a todos os que participam do mistério de Cristo, mas somente aos católicos, mesmo que vivam mal, e que não somente tenham participado do mistério, mas que de fato comeram o corpo de Cristo, constituindo-se em seu corpo, que é a Igreja, mesmo que depois tenham incorrido em alguma heresia ou idolatria dos gentios. Há alguns que, por conta do que está escrito acima, mas os que perseverarem até o fim, esse será salvo, Mateus 24:13, não o prometem a ninguém, senão aos que tiverem perseverado na Igreja Católica, pois serão salvos pelo fundamento, isto é, por causa da fé, pelo fogo com o qual os maus serão punidos no juízo final. Mas o apóstolo contradiz todos estes, dizendo: as obras da carne são manifestas, são a fornicação, a impureza e outras coisas semelhantes, sobre os quais vos previno, que os que as praticam não possuirão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Se, pois, alguém dá mais valor em seu coração às coisas temporais que a Cristo, ainda que pareça ter a fé de Cristo, no entanto, não é Cristo o fundamento nele, anteposto a tais coisas. E com maior razão, se comete atos ilícitos, fica comprovado que não só não prefere a Deus, mas que o põe em segundo lugar. Há também alguns que pensam que arderão na eternidade, daquele suplício somente aqueles que não cuidam de dar dignas esmolas por seus pecados, e por isso sustentam que o juiz, em sua sentença, não quis fazer menção de outra coisa senão das esmolas que foram dadas ou omitidas. Mas o que dignamente dá esmolas por seus pecados, começa primeiro a dá-la por si mesmo, pois é indigno que não faça por si ou que faz ao próximo, tendo ouvido a voz de Deus que diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. E assim no Eclesiástico: tem piedade da tua alma, procurando agradar a Deus. Eclesiástico 30, 24. Não dando essa esmola por sua alma, isto é, a de agradar a Deus, como pode-se dizer que dá esmolas suficientes por seus pecados? Por essa razão deve-se dar esmolas, para que sejamos ouvidos quando pedirmos perdão pelos pecados passados, e não para que creiamos que, com elas, obtivemos a licença de perseverar fazendo mal. Por isso, pois, o Senhor predisse que colocaria à sua direita os que deram esmolas e à esquerda os que não as deram, para demonstrar quanto vale a esmola para pagar os pecados passados, não para continuar eternamente pecando de modo impune.